Veja agora no Ecosenado, decreto regulamenta o novo marco legal da biodiversidade. O que nós queremos é que todos tenham os benefícios do uso e da exploração da biodiversidade brasileira. O trabalho de preservação do peixe-pirá no Rio São Francisco. E uma entrevista sobre as estratégias para a melhoria da gestão dos recursos hídricos. Agora, no Ecosenado. Os Serratenses, Centro de Excelência do Cerrado, no Jardim Botânico de Brasília, conversamos com Sérgio Ribeiro, especialista em recursos hídricos e mestre em desenvolvimento sustentável. Chefe da Unidade Estratégica de Água da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, Sérgio trabalha há 15 anos com estratégias para o uso sustentável da água. No último mês de abril, o Sérgio participou de uma visita técnica aos Estados Unidos, a convite do governo norte-americano, para conhecer experiências urbanas de uso sustentável da água. Sérgio, diante do que você viu lá nos Estados Unidos, diante da importância da água, desse recurso natural no século XXI, onde ele é cada vez mais escasso, como é que os americanos estão lidando com esse problema e que paralelo a gente pode traçar entre a realidade dos Estados Unidos e a realidade brasileira? Uma diferença fundamental é que aqui, até por ter se inspirado no modelo francês, a gente tem uma gestão mais compartilhada, ou seja, sociedade civil organizada, governo e setores usuários sentam numa mesa, que é exatamente o Comitê de Bacia Hidrográfica, e discutem e debatem como é que vai ser feita a utilização da água naquela bacia. Lá, até pelo fato do Estado ser, o governo ter uma estrutura muito mais completa, muitas das decisões, a maior parte das decisões ficam centralizadas no governo. Então, quando tem um conflito entre atores, isso vai para o nível do governo, do Estado, que chega e determina qual que vai ser, quanto que um usuário vai ficar, quanto que o outro vai ficar, ou que qualidade de água que um usuário vai ter que devolver para o rio. Ele faz essa arbitra a questão. A lógica aqui nossa é mais participativa e eu acho que isso tem vantagens, porque acaba que o conjunto da sociedade se apropria melhor do tema. Sérgio, você citou a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma lei que existe há quase 20 anos. A gente sabe que nessa lei o Comitê Gestor de Bacias Hidrográficas surgiu como o principal instrumento de gestão de recursos hídricos. No entanto, ao longo desses 20 anos, a gente observa também que poucos são os comitês de bacia instalados que efetivamente estão atuantes, que efetivamente estão influindo na gestão das águas. Por que esse problema existe? O que pode ser feito para que os comitês de bacia atuem de forma mais intensa? Nós já temos um número considerável de comitês, são cerca de 250 comitês no Brasil e realmente com uma disparidade, uma diferença muito grande de implementação. Então, tem alguns que têm vários dos instrumentos já implementados, o plano de bacia, a questão da cobrança, o enquadramento dos corpos hídricos e estão mais avançados. De maneira geral, esse avanço, César, está ligado a quando você tem algum tipo de conflito, a gestão avança mais. Por quê? Porque os atores estão ali, estão colocando energia para aquela discussão no âmbito do comitê avançar. É importante também garantir que as decisões dos comitês sejam respeitadas, ou seja, não dá para um conjunto de atores sentar numa mesa, decidir qual que é a direção, construir um plano de bacia com aspectos técnicos considerados, vendo o que é o melhor para aquele território e depois chegar a uma decisão política e simplesmente seguir em outra direção. Esse problema da crise hídrica foi um problema que surgiu muito, digamos, para o grande público em função de ter aparecido na região sudeste, ganhou muita visibilidade, A gente sabe que a falta de água ela já é um problema crônico no Nordeste. Então, quando essas notícias vêm do Nordeste, não chamam tanta atenção. Como chegou no Sudeste, ganhou a grande mídia. E o que eu te pergunto é o seguinte, você vê essa estrutura que existe hoje no Brasil, a estrutura de gestão de recursos hídricos, nós estamos aparelhados para enfrentar esse problema? Tem o capítulo aí chamado Mudanças Climáticas, que vem trazer uma gravidade maior ainda para tudo isso que a gente está falando, Um paradigma importante que a gente tem que superar, para uma gestão mais apropriada, mais moderna, da água no nosso país, é quebrar um imaginário de que
as cidades, né, precisam de trazer a água cada vez mais distante, né? Todo prefeito, ou quase todo prefeito do país, tem essa ideia de que, né, vou querer crescer, vou desenvolver meu município e aí vou impermeabilizando as áreas produtoras de água, né, vou aterrando as nascentes, os mangues, e daqui a pouco eu não tenho mais água para atender a população e trago de mais longe. E uma hora essa lógica colapsa, que é o que a gente está vendo acontecer em São Paulo, no Rio, que cada vez tem que trazer água de mais longe e começam a querer disputar com o outro, né? O importante, um paradigma muito importante que a gente tem que avançar, né, na direção de superar, é perceber, né, que o meio ambiente é um aliado e não um impedimento para o desenvolvimento. É um aliado no sentido de que presta serviços ambientais e esses serviços ambientais têm que ser preservados. Ou seja, a gente precisa de conservar essas áreas que produzem água para a gente, né, as nascentes, as áreas de cabeceira, as áreas de recarga de aquífero. Elas têm que ser preservadas, as áreas protegidas, né? Da importância de instrumentos como o zoneamento ecológico-econômico, que fala da questão da capacidade de suporte, né? O que acontece frequentemente é que o interesse, né, diversos, imobiliário, interesse econômico, muitas vezes começa a dar uma utilidade para a terra, né, para o território, que ela não tem aquela vocação natural, né? E você começa a criar um problema para gerações futuras, porque vai faltar água. Brasília vai sediar em 2018 o Fórum Mundial da Água, que vem se afirmando como o principal espaço para a discussão a nível global de gestão de recursos hídricos. Qual a importância desse fórum de debates acontecer no Brasil e particularmente aqui em Brasília, né? Vale lembrar também que é a primeira vez que o fórum acontece no hemisfério sul do país, né? Então tem todo esse simbolismo, e Brasília, estando aqui na cabeceira das principais bacias da América do Sul, né, tem um aspecto também simbólico bastante importante. É fundamental que o conjunto da sociedade se aproprie disso, né? O fórum é ali uma semana, em março de 2018, mas a forma com que o fórum trabalha é em todo o processo de preparação, né? Então agora em junho nós vamos ter que eles chamam de kick-off meeting, um evento de lançamento oficial, né, aqui em Brasília, e a partir daí uma série de eventos preparatórios. Então a importância do conjunto da sociedade, né, da sociedade civil, das empresas, dos governos, se prepararem, fazer eventos preparatórios nisso que está sendo chamado de Rumo a Brasília, né, que é a gente chegar como sociedade com uma proposta amadurecida, discutida sobre como a gente quer que seja feita a gestão da água, né, no nosso país e trazendo essa contribuição para o conjunto dos países, para todo mundo. Que papel o Congresso Nacional pode ter ainda no sentido de aperfeiçoar o marco legal brasileiro? Digamos, que projetos você destacaria? O que está acontecendo hoje no ambiente do Congresso que você destacaria como importante na questão dos recursos hídricos? Eu destaco 2 pontos. Um primeiro é a revisão da Política Nacional de Recursos Hídricos, que está em andamento dentro do Congresso Nacional. É importante, né, que o conjunto da sociedade fique atento para que represente uma atualização dessa lei que traga avanços, né? Realmente, desde 97 até hoje, a gente tem muito aprendizado. Então, realmente dá para a gente fazer aperfeiçoamentos, né, mas que sejam na direção do benefício do conjunto da sociedade e de uma relação de maior cuidado com a água. Um outro destaque aí, eu acho que é realmente uma grande ameaça para a água do nosso país e para o conjunto do meio ambiente, é a PEC 65, né, de 2012, que está em tramitação também dentro do Senado, né, passou agora no mês passado pela Comissão de Constituição e Justiça, e que traz uma flexibilização do processo de licenciamento ambiental e fragiliza e realmente vai contra princípios básicos do artigo 225 da Constituição Federal, né, na medida em que qualquer empreendedor, seja ele privado como público, né, pode empreender implantar seu empreendimento pelo simples fato de apresentar um estudo de impacto ambiental sem ter o órgão ambiental que necessariamente dá um retorno positivo, uma aprovação, ou mesmo nos casos em que o projeto é inviável, o órgão ambiental tem que poder falar, não, isso aqui não é compatível com essa área. Se a gente quebra isso, que é a proposta da PEC 65, a gente fragiliza e eventos como, por exemplo, de Mariana, né, da Samarco, que chocou o Brasil e o mundo, podem se repetir muitas vezes. Sérgio, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o Ecosenado. Eu que agradeço, então, aproveitando aí esse último tema que a gente tratou do fórum, né, da importância de todos os atores governamentais, sociedade civil, as empresas se envolverem no cuidado com a água, que é a base da vida do nosso planeta. E você, telespectador, continue acompanhando o Ecosenado.
Blumenau, uma das principais cidades da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, recebe a 10ª edição da Reciclação, Feira de Reciclagem e Meio Ambiente Industrial. A reciclação será realizada de 6 a 9 de julho no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Para mais informações, acesse www.reciclaçãoexpomai.com.br. A coloração azulada e o focinho longo são as principais características do pirá, também chamado de pirá-tamanduá. Adulto, o peixe pode alcançar 1 metro de comprimento e até 13 quilos de peso. A Codevasf vem realizando um trabalho importante pela preservação dessa espécie, que só ocorre na região do Rio São Francisco. O diretor da área de revitalização de bacias da companhia destaca a importância da preservação do pirá. Uma vez desaparecendo do São Francisco, ela está extinta do planeta Terra. Então é uma espécie, além de também ser uma espécie em alto risco, né, de degradação, nós temos no pirá como alternativas importantes, hoje como uma relíquia biológica. Porque no São Francisco ela já desapareceu há mais de 50 anos, ela já não é mais vista nem capturada no Baixo São Francisco, nem no submédio São Francisco, né? Mas ela ainda incide em pequena quantidade no Médio São Francisco, na parte baiana, e numa quantidade um pouco mais expressiva, mas também já considerada em alto risco, no Alto São Francisco, na parte de Minas Gerais, principalmente em alguns afluentes, né, de algumas subbacias importantes do Alto São Francisco, notadamente o paracatu, né? E ela difere das demais espécies nativas de São Francisco, porque o ciclo biológico dela não ocorre nas lagoas marginais, que a maioria das espécies, surubim, né, matrinchã, acurimatã, piau, etc., nós encontramos nas lagoas marginais o local de recrutramento dessas espécies pós-reprodução. O pirá tem um mistério ainda desconhecido. Eu espero que as políticas públicas que foram aqui discutidas possam ser implementadas na defesa do meio ambiente, sobretudo na questão da água. O problema da água no Brasil e no mundo é um problema de alto risco para a sobrevivência humana. Os rios estão muito comprometidos, até no norte do país, os rios mais caudalosos, né, já tem comprometimento das suas margens, de assoreamento, do desmatamento inadequado, da preservação das florestas, da fauna, da flora, de todos os biomas que precisam ser preservados.